Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Organigo Live e hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar sobre organização, mas acho que isso já é dado adquirido. Mas hoje vamos falar sobre mitos de organização. Mas antes de mais, queria fazer aqui um pequeno parênteses, porque tenho ouvido algumas opiniões de pessoas que veem, portanto, estes vídeos e fico efetivamente muito, nem sei exatamente explicar a sensação que é quando alguém que se aproxima de mim e que realmente me diz que gostou muito de me ver, que gostou muito dos conselhos que eu dei e que está a praticá-los. Para mim não é só um prazer ouvir isso, é um verdadeiro privilégio saber que, pelo menos por instantes, que eu possa participar, ter esse impacto nas vossas vidas. Portanto, agradeço imenso esse vosso apoio que vocês me têm dado, essa presença que vocês têm tido desse lado. Eu adoro estes momentos em que posso falar convosco e deixar um bocadinho de mim, e quando ouço efetivamente esse feedback, enche-me a alma. Portanto, obrigado a todos por isso. Portanto, a Helena e o João Daniel juntaram-se também aqui a nós. Muito boa tarde também a vocês, obrigado por se terem juntado. Vamos então falar sobre esses mitos, essas crenças que nós temos sobre a organização e que muitas vezes o que é que acontece? Quando nós realmente temos essas ideias bem colocadas e essa percepção muito enviesada, muitas vezes isso leva a que ocorram alguns bloqueios no nosso processo organizativo e depois acabamos com o resultado final que é estagnante e que não nos leva a lado nenhum. Então vamos tentar perceber alguns deles e falar um bocadinho sobre cada um deles, falar sobre o fundo de verdade que se esconde atrás desses mitos de organização e, na verdade, a que é que eles correspondem em termos daquilo que é o facto. Mais uma vez passo a apresentar-me para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rita Carpio, eu sou Professional Organizer pela Organigura, a minha empresa de serviços de organização. E vocês estão aí desse lado, perguntam-se o que é exatamente uma Professional Organizer. Para mim, é a melhor profissão do mundo. Eu gosto imenso daquilo que faço, ajudo os meus clientes a organizarem-se, ouço os meus clientes, estou com os meus clientes, vejo toda a situação e ouço a história deles de desorganização, que com a minha ajuda tento transformar numa história de organização. E realmente enche-me a alma, como já disse há bocado, poder fazer esse papel. Sou uma espécie de personal trainer ou coach da organização, os termos são muitos. No fundo, eu não substituo os clientes, eu ajudo os clientes a transformarem-se em organiguros, em pessoas organizadas. Portanto, eu costumo dizer sempre que eu dou a cana de pesca e não o peixe. Portanto, mas falando sobre a palavra mito, essa palavra tão engraçada que desde sempre nos acompanha e lembra-nos aquelas histórias que nós ouvíamos de crianças, daqueles mitos gregos e romanos. Eu, pronto, aproximo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque isso faz parte da minha formação de base. Mas o mito existe efetivamente desde os primórdios da humanidade e tinha ali uma função muito, muito específica. Tinha a função, primeiro que tudo, para explicar aquilo que nós não compreendíamos, não é? Víamos aqueles trovão, ouvíamos o trovão, víamos a lua no céu, víamos a luz do sol e não sabíamos muito bem o que era e atribuíamos muitas vezes um deus, um semideus que explicava esses fenómenos. E isso acalmava-nos de certa forma, porque afinal de contas havia uma explicação inventada por nós, mas que tinha essa função de quase de calmante. Porquê? Porque muitas vezes havia ali um medo escondido do desconhecido que nos aterrorizava e o mito tinha essa função, efetivamente, de nos tirar esse medo. Também, de certa forma, o mito servia um bocadinho para desresponsabilizar a pessoa, ou seja, no fundo, se eu tenho aquelas três moiras, não é? A Átropo, a Áquesis e a Ploto, que estão ali a gerir o meu fio da minha vida e a dada altura há uma delas que me vai cortar o fio da vida, eu não participo nessas decisões porque vale a pena eu fazer seja o que for da minha vida. Portanto, o mito também tinha essa função nos primórdios de trazer essa desresponsabilização. Com a chegada da ciência, trouxe-nos dúvidas, fez de nós um bocadinho mais instáveis, mas no fundo começamos a fazer à procura dos factos e das verdades. No entanto, continuamos a ser regrados de certa forma pelas nossas crenças, pelos nossos mitos, eles vão sempre existindo e isto no campo da organização, porque é que acontece? Acontece muitas vezes porque a tomada de decisão é um processo que custa e que, portanto, e que realmente requer de nós uma certa coragem, uma certa energia, porque muitas vezes é mais fácil, portanto, se nós temos um determinado mito que nos impede de nos organizarmos e estamos convencidos disso, mais fácil ficar nessa posição do que efetivamente avançar. Porquê?
entramos na nossa zona de conforto e, como toda a gente sabe, a zona de conforto é aquele sítiozinho que, tudo bem, evoluímos, crescemos, mas custa-nos horrores às vezes, não é verdade? Mas é uma zona em que tudo cresce, tudo evolui e é uma zona que efetivamente é necessária entrar de vez em quando se queremos chegar do A ao B, no fundo. Portanto, esses mitos e essas crenças servem para essa posição que no fundo é a posição natural de termos menos esforços, de ficarmos quietos, porque no fundo fomos de certa forma programados para isso, sendo que a zona de conforto é tal passo evolutivo, aquela anomalia da evolução que tem forçosamente que acontecer. E, portanto, esse medo da mudança e desconhecido faz com que nós criemos, digamos assim, essas ideias pré-concebidas. E a primeira ideia pré-concebida, o primeiro mito que nós temos e que nos acompanha, isto agora já se vê direitinho. Quando fiz o vídeo de treino, isto aparecia tudo ao contrário. Foi hilariante porque eu tentei ler ao contrário e não consegui, obviamente. Não fui talhado para ser organizado. E quando é que nós dizemos isto? Dizemos isto quando nós temos uma determinada meta, muitas vezes um bocado irreal, de querermos de repente organizar o nosso armário todo uma assentada e tentamos, mas há ali determinadas coisas que não fizeram parte do processo, entre elas a definição do que é que nós queremos efetivamente e do que é que nós precisamos, e as tentativas saem goradas. Quando não se tem um plano concreto e quando não se tem realmente essas ferramentas que nos ajudam a chegar lá, é muito fácil que efetivamente essas tentativas saiam goradas e o primeiro pensamento é não, eu não fui talhado para isto, eu não fui talhado, portanto não vale a pena avançar por aí. E, portanto, quando nós dizemos não fui talhado, implicamos que alguém nos talhou, mas ninguém nos talhou, o destino somos nós que o construímos, portanto as ferramentas somos nós que as vamos adquirindo. A organização é uma competência e como competência, portanto, é uma coisa que temos que adquirir, não nasce connosco. A propósito disso, eu estava agora a esquecer de falar de uma comparação muito engraçada. Eu não sei se vocês recordam, daí desse lado, daquele filme genial. Eu adoro esse filme, porque pronto, os miúdos também gostam, mas não chega sequer àquilo que eu sinto por aquele filme, que é o Ratatouille. É verdade, eu gosto de desenhos animados, desde sempre. E aparece lá uma personagem que eu acho o máximo, que é aquele chefe, o Augusto Gusto, que a dada altura está a apresentar, e o Remy, o rato, que quer ser cozinheiro, olha para aquele programa e o Augusto Gusto diz uma coisa, a apresentar o seu livro, anyone can cook, anyone. Portanto, ele que é um chefe, quebrou aquele grande, digamos, paradigma de que só os grandes chefes é que sabem cozinhar. Não, toda a gente pode cozinhar. Eu achei aquilo maravilhoso, obviamente. Toda a história do Ratatouille é maravilhosa, depois aquelas coisas todas da cozinha, gosto muito de ver aquele filme. E efetivamente eu vou meter aqui um bocadinho de plágio, eu vou dizer anyone can organize, todos nós podemos chegar lá, é uma questão de escolhermos adquirir essa competência e claro, uma professional organizer ajuda-vos a fazer esse caminho, a chegar a essa vossa meta, portanto muitas vezes essas crenças que nós temos, não é, sobretudo esta crença de não fui talhado para isso, limita-nos. Olha, a Ana agora juntou-se a nós, olá Ana, tudo bem? Essas crenças limitam-nos, portanto, se nós continuarmos a pensar dessa forma, vamos ter ali um limite que nós criamos, é essa, e olharmos para a organização dos outros, acharmos que é essa a nossa meta, e depois quando reparamos que efetivamente não conseguimos chegar lá, depois acaba por ser reforçar um bocadinho este mito. Portanto, vamos desconstruir este mito. Posso aprender a ser organizado? Claro que sim, e eu estou cá para fazer essa função, para vos ajudar nesse caminho. Segundo mito, ser desorganizado é uma vergonha e isto é algo que eu sinto muito no meu trabalho, que às vezes há alguma vergonha em mostrar, algum estigma da desorganização. E porquê é que eu acho que este mito tem de ser desconstruído? Isto foi algo que também advém um bocadinho daquilo que nos foi colocado pelos nossos pais. Não que eles tivessem esse intuito, eu faço o mesmo com os nossos filhos, o pedir para organizarem o quarto, claro está, não é essa a função, não é de transformar a desorganização numa vergonha. No fundo nós estamos a pedir, como os nossos pais nos pediam, para sermos mais funcionais. Mas muitas vezes a leitura que nós fazemos da desorganização que temos em casa vem com essa carga grande de vergonha. E porquê é que eu acho que deve deixar de existir esta vergonha? Primeiro que tudo, que a vergonha é impeditiva. Enquanto nós estamos ocupados com esse sentimento de vergonha,
Nós não somos multitaskings em termos, quer dizer, podemos sentir vários sentimentos, mas o sentimento de vergonha é de tal maneira avassalador, sim, que não vamos ter espaço para mais nada, não vamos ter espaço para termos energia, para termos ação, vamos manter-nos na vergonha, que é impeditiva, e que, junto com a vergonha, vem o sentimento de culpa. E como eu já referi num dos meus artigos, a culpa muitas vezes foca-se mais na punição e foca-se mais na desmoralização, no facto de eu deixei chegar a este quarto, a este ponto, realmente, olha o que eu fui fazer. E não nos protagoniza. Portanto, o que acontece é que nós somos protagonistas de uma desmoralização, ou seja, e o próprio espaço contribui para isso. E, pronto, a vergonha traz-nos realmente tudo isso. E aquilo que eu proponho, e o Pedro agora juntou-se a nós, olá Pedro, e aquilo que eu proponho não é de ver a desorganização como algo vergonhoso. Nós devemos ver a desorganização como um passo que está antes da organização. Se nós queremos ter uma história de organização que queremos contar aos outros, como testemunho, porque eu acredito que os nossos testemunhos servem de inspiração aos outros. Nós antes temos a história de desorganização, não é? Nós antes do fim da história temos o início da história. Portanto, porquê é que nós vamos ter vergonha do início da história? Não faz sentido. Portanto, quando nós vemos a desorganização, aquele quarto, em vez de dizermos, olha como eu deixei isto assim, podemos dizer, ora bem, está aqui um desafio, eu vou ter que tratar disto. Ora, vamos marcar um dia, até vamos ligar à Rita, por exemplo, também, porque não? Mas vamos efetivamente ver esse espaço como um desafio, uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para realmente evoluir e do momento em que vemos isso, tornamos-nos protagonistas dessa mudança, não é? E quando nos tornamos protagonistas, trazemos de volta a palavra responsabilidade. E a responsabilidade é muito gira porque nos traz a ação, leva-nos à ação. Em vez de nos martirizarmos por algo que foi um dano nosso, vamos dizer, não, eu sou responsável por mudar este espaço. E isso faz toda a diferença. E por isso é que eu acredito que a desorganização tem que se mostrar como desafio, ponham nas redes sociais, ponham fotografias dos vossos quartos, em vez de pôr aquelas fotografias dos quartos todos perfeitinhos, que muitas vezes não são efetivamente reais, não é? Sobretudo aquelas de revistas, já vou falar disso mais daqui a bocadinho, mas ponham isso e mostrem o antes, mostrem o depois e façam disso vossa pertença. Esta é a minha história de desorganização e a minha história de organização. Coloquem-se nas redes sociais, sirvam de inspiração para os outros. E já agora faço aqui também a ressalva que se vocês põem as vossas histórias com os personal trainers, com as pessoas que os ajudaram a perder peso e nesse aspecto já não há essas vergonhas, já começa a ver e cada vez mais, e ainda bem, porque às vezes também me sinto inspirada por essas histórias, e se colocam isso nas redes sociais, coloquem também as vossas histórias de organização e deem também mérito às pessoas que vos ajudam, aos professional organizers, porque não, tem que deixar de haver esse estigma da desorganização e falar sobre isso, porque mais cedo se fala, mais se divulga, deixa de ser um tabu e a desorganização e a organização passam a fazer parte do nosso vocabulário diário. Portanto, desculpem, isto agora... sou desorganizado porque sou humano, porque vivo, porque o espaço vai mudando e a desorganização é uma inevitabilidade e um desafio. Portanto, vamos começar a vê-lo dessa forma. Vamos passar ao terceiro mito. Isto está a ser um bocadinho mais lento do que eu queria. Organização é perfeição. Isto é-nos muito passado por aquelas fotografias de revista que eu estava a falar há bocado, não é? Que efetivamente vemos e que almejamos, mas atenção, a perfeição não é humano. Não existe sequer na natureza. Existe equilíbrio, existe funcionalidade, mas perfeição é algo que efetivamente não existe. Mas nós continuamos a ver fotografias das casas nas revistas, aquelas fotografias daqueles armários com as carteirinhas e as almofadinhas e aquelas pecinhas de roupa, não é? Que normalmente até são pouquinhas, que normalmente as pessoas até têm muitas mais, e a primeira coisa que eu penso quando olho para aqueles espaços é, mas alguém vive neste espaço, alguém utiliza estes armários. E sobretudo a mim faz-me um bocado de confusão, porque aquilo é tudo aberto e eu como sou alérgica ao pó, pronto, tenho um ataque de asma quando olho para aqueles armários, mas sim, retirando esse aspecto, que isso é conforme cada um, mas efetivamente a ideia, e fiz esta comparação há pouco tempo, funciona um bocadinho como aquelas fotografias dos modelos que nós vemos nas capas de revista, que agora sabemos que passam por um processo de Photoshop e que efetivamente são todas manipuladas para nos passar aquele ideal de mulheres guia, e nós olhamos para aquilo e dizemos, então, mas eu também deveria ser assim.
Aliás, mas eu não sou assim, eu tenho curvas, eu tenho celulite, eu tenho não sei o quê. E claro, nós nunca vamos chegar a esses ideais. Porquê? Não existem. Aquela perfeição que mostram nas capas de revista, não existe. E assim, aquela organização que vocês veem nesses armários, funciona um bocadinho como essas fotografias de modelos. Estamos a criar, efetivamente, aí uns ideais bastante irreais e que não se conseguem atingir. Ninguém tem armários daquele género. Tem as lojas, pronto, para mostrar aquilo que tem que vender, mas em nossas casas nós não temos que ter isso, não temos que ter esse nível. Portanto, nós temos que viver nas nossas casas e os nossos armários, as nossas gavetas, as nossas cozinhas têm que refletir a funcionalidade que nós precisamos desses espaços. Tem que refletir aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que é a nossa dinâmica familiar. Portanto, a perfeição aí não entra. Pronto. E daí que eu costumo dizer que a organização parte muito do estabelecimento dessas metas que sejam adequadas a ti, um plano que é estabelecido para ti, um plano que esteja assim ao teu nível, não aqui, para tu conseguires atingir e, mais uma vez, faça a ressalva como fiz há bocado, aquilo que existe em casa de A, B ou C, não interessa. Essas pessoas podemos tirar inspiração, claro que podemos, mas se fulaninho tal diz, eu organizei os meus cabides desta forma, por categoria, por cor, por estação, e nós dizemos, aliás, mas eu não fiz isso em minha casa, será que estou a dizer? Vamos definir primeiro aquilo que nós precisamos, espera aí, no meu dia-a-dia como é que eu faço? Não, eu por acaso até faço assim, para mim dá-me jeito desta forma, então vou fazer desta forma. E é isso que é a organização. Portanto, desfazendo mais um mito, isto aqui é uma tecnologia, a organização é o que me permite funcionar, não é a perfeição. Portanto, mais um mito que tem que cair por terra. Este mito é bastante comum também, compre estes acessórios, mas acho que a maior parte das pessoas já percebeu, portanto, este mito, vou ficar organizado com estes acessórios. E os acessórios são espetaculares. Agora, temos também a campanha do IKEA, do Eu Quero Arrumar, e claro, eles estão no papel deles, então são uma loja que vende aqueles armários, aqueles acessórios todos, que são muito práticos, sim senhora, eu sou grande fã dos acessórios e dos armários do IKEA, sem dúvida nenhuma. E acho que eles têm realmente esse papel bem fixo no nosso imaginário daquilo que devem ser as lojas de organização, mas às vezes ficamos com aquela impressão e porque temos uma mentalidade já um bocadinho associada ao consumismo, em que se eu comprar aqueles acessórios, espetacular, acessórios XPTO, agora que eu vou ser super organizado, isto vai ficar espetacular. Mas o grande protagonista da organização não são esses acessórios. O grande protagonista são vocês. São vocês que vão colocar esses acessórios nas gavetas, mas o uso desses acessórios, dessas gavetas, desses armários, é vosso, pertence a vocês. Portanto, se quiserem, os acessórios estão lá para vos dar apoio. São aquela claque que estão lá dentro das gavetas. É isso! Usa essa camisola, fica-te muito bem. Agora dobra aquela camisa. Portanto, os acessórios são as claques. Desculpem este momento cómico, mas de vez em quando gosto de trazer alguma comicidade. Portanto, os acessórios são a claque. Eu sou o protagonista. Portanto, eu é que vou dar uso aos acessórios, eu é que vou decidir, e aqui a palavra decidir é importante, aquilo que vou fazer com os acessórios e as rotinas que eu vou estabelecer com esses acessórios. Para ser organizada é preciso muito tempo. E esta também é uma noção, compreensivelmente, que nós temos, sobretudo quando os nossos quartos, os nossos armários chegaram a um determinado ponto em que realmente serão precisas várias horas para se chegar lá. Como dizia Einstein, o tempo é relativo, não é? Porque ele falava da velocidade e depois fez várias ilações e várias, digamos, adendas a essa teoria e depois chegou a tal teoria da relatividade. É óbvio que ele não estava a pensar na organização quando inventou quando criou essa teoria, mas no fundo adequou-se um bocadinho àquilo que eu vos vou dizer agora a seguir. Portanto, o tempo é aquilo que nós queremos fazer dele. É óbvio que quanto mais vezes nós praticamos a organização e sem desmerecer que às vezes efetivamente precisamos de mais tempo para fazer o reset àquele quarto e marcamos a data, ligamos à Professional Organizer também, eu estou aqui a falar muitas vezes disso, que um bocadinho vocês começam a protestar. E efetivamente há esses momentos que exigem um bocadinho mais de vocês, mas a organização, tal como eu a entendo, que é feita todos os dias, não deve requerer muito tempo. Quanto mais acontecer, como verdadeira competência que é,
como andar de bicicleta, como todas as outras pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia. Quanto mais vezes for feita, mais é trabalhada, mais é fácil, mais flui. E a vossa tomada de decisão vai ser cada vez mais trabalhada, esse músculo da decisão vai estar aí 5 estrelas, sempre a trabalhar e a conseguir fazer tudo em tempo recorde. Portanto, os tais 10 minutos que eu falava naquele artigo sobre casas de banho, que saiu agora há pouco tempo, fala efetivamente disso, não é preciso muito, é preciso saber tomar decisões rápidas, sabermos o que queremos e as coisas fluem de outra forma. Portanto, para ser organizado é preciso saber decidir, primeiro que tudo, e definir aquilo que nós queremos para nós. E agora este mito está um bocadinho aliado àquele que estava ali. Para ser organizado precisa de mais espaço. E é óbvio que há situações em que efetivamente o espaço é menor, não há muito que se possa fazer relativamente a isso, há espaços efetivamente mais pequenos, há casas mais pequenas, mas o espaço é aquilo que é limite e o espaço não é flexível. Portanto, aquilo que eu costumo dizer, nós temos que adequar aquilo que nós vamos pôr nesse espaço, não é? E muitas vezes isso implica retirar coisas que estejam a mais, retirar aquilo que é a tralha. E todos nós temos tralha em casa, todos nós temos coisas que não vamos precisando e que vão ficando, porque também nós mudamos e muitas vezes esquecemos de fazer a atualização das coisas que temos. Isso é normal, acontece em casa de todos, mas efetivamente muitas vezes não é que precisamos de mais espaço, precisamos é de recalibrar a quantidade de coisas que nós temos para esses espaços. E, portanto, daí que muitas vezes o que precisamos para nos organizarmos mais é termos menos para organizar. E daí que este mito é facilmente portanto, resolvido, é preciso realmente ter menos tralha. Faço aqui também um pequeno parênteses, mas adiciono também que muitas vezes, isto já me aconteceu pelo menos mais do que uma vez, que às vezes sobra algum espaço dentro dos armários, temos armários com pouquinha coisa e os armários todos atrás, e as pessoas dizem, pá, mas o que é que eu vou pôr aqui? Isto tem que ficar preenchido. Digo, mas porquê que tem que ficar preenchido? Porque não fica bem. Não, é uma oportunidade, temos aqui uma oportunidade para se um dia precisar, tem aqui espaço, é ótimo. O ter espaço a mais é ótimo, quer dizer que tem aquilo que precisa, só aquilo que precisa, e tem aqui uma oportunidade para quando precisar de comprar mais isto ou aquilo. Pontualmente, quando realmente precisar. Portanto, que não vos faça confusão também quando há espaço que sobra. Ainda bem, quer dizer que vocês estão no ponto alto da vossa funcionalidade. Mais um mito, já estamos em 22 minutos, a ver se eu consigo ser assim funcional nestes vídeos. Agora isto ficou mais uma vez um bocadinho escuro. Digo mais uma vez porque há bocado aconteceu o mesmo. A Professional Organizer vai-me tratar de tudo. E sim, é verdade que hoje em dia existem muitos serviços, eu acho que isto tem a ver com a câmara, que giro, desculpem, às vezes tenho momentos assim. É verdade que nós temos muitos serviços, cada vez mais, que substituem a pessoa, temos serviços de pessoas que vão nos fazer os recados, temos pessoas que nos vão fazer as compras, existem muitos destes serviços. A Professional Organizer não se deve propriamente confundir com esses serviços, porquê? Pelo menos aquilo que é o meu entender, mas creio que também o é das minhas colegas de profissão, nós estamos aqui com um intuito formativo, portanto nós não estamos a substituir o cliente. O que é que vocês devem esperar de uma sessão tipo como a Professional Organizer? Professional Organizer vai-te ouvir, vai ouvir a tua história de organização, vai percepcionar todos os detalhes, tudo aquilo que faz um quadro da tua desorganização para depois saber dar-te os melhores conselhos e traçar um plano contigo que te seja propício, portanto, que seja para atingir os teus objetivos. E juntamente contigo vai meter mãos à obra, claro, nós também não é só falar, nós mexemos nas coisas e estamos com os clientes a organizar, numa também de demonstrar e de mostrar como é que se pode fazer, ou formas técnicas que se podem fazer para se organizar melhor, e no fim é o cliente que vai ficar organizado. Portanto, nós nunca vamos substituir, ou pelo menos no meu entender, o Professional Organizer não serve como esse substituto. Portanto, vai-me tratar de tudo? Não. Não me vai substituir. Portanto, vamos tratar, sim senhora, de passar as técnicas, de te ouvir, de te aconselhar e de te fazer chegar de A a B. O caminho que tu percorres a partir daí é a tua escolha, é a tua decisão. Portanto, mais um mito, e penso que estamos já no último
no último mito, acho que eram 8, basta organizar uma vez e já está. E esta vai um bocadinho para, pronto, desculpa-me que eu não consigo evitar falar sobre isto, eu estou a ler outra vez o livro da Marie Kondo e pronto, eu discordo um bocadinho às vezes de algumas coisas que estão lá escritas e fala realmente de se fazer tudo de uma só vez e que depois não há o efeito bumerangue, não há recaídas e não é isso exatamente que eu advogo. Eu acho que como qualquer terapia, como qualquer, digamos, percurso que uma pessoa faça, não é? Se eu agora de repente fizer um grandíssimo jejum, eu depois vou compensar, porque eu estou habituada a comer de determinada maneira e se eu depois for realmente passar fome, é óbvio que depois vou compensar, o meu organismo não está preparado para isso. Por acaso eu até costumo de vez em quando fazer jejum, mas isso é porque eu já o faço há algum tempo e já estou habituada. Mas pronto, é este exemplo para quê? Se nós também estragamos a casa toda de uma só vez e vamos retirar tudo e vamos organizar tudo, se não nos treinarmos para isso, não temos lá está um certo comportamento que vamos reiterando ao longo do tempo, mais facilmente vamos cair nas recaídas, porque o retirar tudo de uma só vez, lamento dizer, mas vocês vão ter aquele sentimento de perda que depois vos vão levar às compras. Porquê? Porque não estão habituados a viver com aquele vazio. Portanto, é lógico, é matemático. Mas isto para dizer o quê? Não, dou-vos uma má notícia, não basta organizar uma vez. Ou seja, no meu entender, a organização, vocês já me ouviram falar aqui várias vezes sobre isso, é um processo contínuo, é um processo que não é um destino, como vocês vão ver agora na folha de trás, já estou a dar aqui a resposta, mas é uma continuação, uma viagem, portanto nós vamos fazendo isso todos os dias, é uma filosofia de vida que vocês vão seguindo. Portanto, não basta organizar uma vez, podemos fazer aqui sim aquela grande organização, mas lá está, essa grande organização, se não for acompanhada de uma filosofia, de um contínuo rever, portanto o que acontece é que essas vezes só por si não vão funcionar. E por isso é que eu costumo dizer que, isto puxando um bocadinho a brasa à sardinha do Lean Management, nós temos que adotar um bocadinho portanto, a perspectiva da melhoria contínua, olhar para o nosso espaço, olhar nossas cozinhas, os nossos armários, nossas gavetas e pensar o que é que eu posso fazer aqui para tornar isto melhor, porque isto ainda não está a funcionar a 100%. Nunca vai, atenção, perfeição, como vimos há bocado, não existe, mas é um caminho e portanto eu vou estar continuamente a ver como é que eu posso melhorar isto. Olha, isto aqui já não faz sentido, vou tirar. E é aquilo que nós devemos fazer, da minha perspectiva, um bocadinho todos os dias, de termos sempre esta vontade de questionarmos aquilo que nos rodeia e dizermos, se é preciso fazer uma mudança, faça a mudança, sem problema nenhum. E aceitar isso de bom grado. E por isso é que eu digo que não basta organizar uma vez. Organizar não é um destino único, é uma viagem, é a tua viagem. Portanto, mais um mito que para mim cai por terra. E temos mais um mito, e desculpa, mas pronto, às vezes sou um bocadinho assim, sou um bocadinho cómica. O chocolate e a cerveja engordam pronto, desculpem, mas pronto, às vezes sou assim um bocado parva e pronto. Eu tento ser profissional, eu juro que tento. Nas minhas sessões eu não faço isto, prometo. E perspectiva-se, portanto, poder sair ao Catraio, beber umas cervejas. Quem me conhece sabe que eu faço essas coisas. Eu estou a falar, então, pessoas aqui que não me conhecem de lá nenhum devem pensar, esta está a falar de cerveja, estou lá. Mas pronto, estão dados vários mitos da organização, existem muitos outros, estes são talvez aqueles que são mais importantes. Qual é o repto que eu agora vos vou lançar? Isto porque não posso lançar répteis, porque os répteis são escorregadios e caem. Mais uma vez, isto é sexta-feira, tem que me dar o desconto. Vamos pôr em prática, portanto, tudo isto que vocês ouviram agora, vamos repensar quais são as minhas crenças, quais são os meus mitos, podem não ser estes, podem ser outros, pode haver assim alguns que sejam um bocadinho mais fortes do que outros e vamos pôr em prática, portanto, o repensar desses mitos, partilhem os vossos resultados connosco, aqui falem por mensagem privada, porque eu estou sempre aqui também para vos dar novas dicas, para vos ajudar, mando-vos artigos e vídeos que se possam adequar àquilo que vocês me estão a perguntar. Cenas dos próximos episódios, como a parvoíce de hoje não me chegou, e desculpem, mas isto hoje está mesmo, pronto, não há volta a dar. Próxima semana não vou poder fazer um vídeo live,
pronto, pelos melhores motivos, mas pronto, não os vou partilhar aqui, mas efetivamente não vou poder estar live, mas não gostaria na mesma de vos deixar com o vídeo. Portanto, faço aqui a semi-promessa, que vai depender também do meu ritmo de trabalho durante a semana. Vou tentar deixar aqui um vídeo dos bloopers destes vídeos live, porque como eu sou uma menina muito bem comportada, eu treino estes vídeos com os parvoíces também pelo meio, mais parvoíce ainda até, e daí que esses treinos que às vezes correm muito bem, muito mal, com muita risada pelo meio, achei que era engraçado partilhar isso convosco. Por favor, não me matem já, mas pronto, próxima semana, em princípio, vocês terão esse vídeo fresquinho com esses bloopers todos. Espero bem que se possam rir, rir faz muito bem à saúde e precisamos todos cada vez mais nos rirmos. E vai ser também, estava-me a esquecer de dizer, um artigo, portanto, a especificar estes mitos com um bocadinho mais de detalhe. E ali a Ana já a pedir bloopers, vai ser já me estou a rir só de pensar, porque eu sei a figura que eu fiz nesses vídeos, portanto vou ter que deixar a minha vergonha de parte. Falando em vergonha, deixo aqui mais um repto, não réptil, atenção. Ponham as vossas imagens de organização. Eu vou fazer isso, eu vou pôr uma imagem de uma coisa muito desorganizada que eu tenho, e que é verdade, eu também às vezes sou desorganizada, e vou colocar para vos dar a entender que eu também não tenho vergonha, isto faz parte da minha história e eu quero partilhar convosco. Portanto, eu lanço-vos estes testemunhos, partilhem fotos da vossa desorganização e digam isto amanhã, ou daqui a 3 dias, ou 12 dias, eu vou tratar disto, isto é o meu desafio. Portanto, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Passei um bocadinho dos 30 minutos, já não está mal, pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até uma próxima, até aos bloopers da próxima semana e muito boa sexta-feira.